Olá, queridos amigos, como estão? Nós estamos cada dia melhor com esse programa que nos ensina, nos aprofunda, nos faz entender que o grande amor de Deus é tudo que a gente precisa nessa vida. Espero que vocês também cheguem a essa mesma conclusão, por isso estamos oferecendo mais essa oportunidade hoje, pois estamos descobrindo já quase no final toda essa história que Samuel nos apresenta sobre Davi, sobre Saul, todos os seus descendentes, histórias belíssimas que vão nos abrindo realmente essa fortaleza para que nos espelhemos em cada um deles. Conosco aqui hoje nessa bancada, muito obrigada, professora Ieda. Gratidão pelo convite, sempre é uma alegria estarmos juntas. Aprofundar é sempre um mergulho sempre maravilhoso, aprendendo, né? A cada dia, né? A palavra do Senhor e praticando ela acima de tudo. Isso mesmo. Também aqui conosco o nosso diácono José Carlos, a quem agradeço também por sua contribuição. Sempre nos ajuda, sempre esclarece, né, diácono? Sempre bom estarmos juntos, aprendendo, né, com a palavra do Senhor. Verdade. Que Deus nos dê a graça de, como diz a Ieda, colocarmos essa mesma palavra em prática na nossa vida. Quando eu via falar aquele trecho do Evangelho que conta que Samuel escutava, né? Samuel, Samuel, e ele corria e ia lá para o profeta, né? E perguntava, aqui estou, Senhor. Ele diz, não, volta, não fui eu que te chamei. E hoje a gente vê, através desse livro de 2 Samuel, no que se transformou esse menino inseguro que foi morar lá no templo, filho de Ana, para ser formado diante das Escrituras. Tornou-se um grande homem. Nós estamos aqui com esse livro do 2 Samuel, cada vez mais mergulhando e descobrindo que pessoa ele se tornou. Isso é um incentivo para cada um de nós também, buscarmos crescer diante do chamado de Deus em nossas vidas. Então estamos já no capítulo 19, entrando no capítulo 19 hoje, mas antes de eu entrar nessa história sobre o sofrimento de Davi, que vai perder seu filho, eu vou pedir uma retrospectiva para a gente se situar melhor, né, professora? Você poderia nos ajudar aí? Isso, é muito interessante o que você falou, a questão do profeta, sacerdote Samuel, né? Porque o livro de Samuel, são 2 livros, nós estamos vendo agora o segundo livro. Esse segundo livro, ele vai estar focado na figura do rei Davi. O rei Davi, ele é considerado até hoje um dos reis mais importantes do povo da Bíblia. Em toda a sua história, a história do povo, ele é considerado o rei mais importante. Por quê? Porque ele vence os povos vizinhos, especialmente os filisteus, que eram um calo no sapato dos israelitas. Então ele vence os povos vizinhos, ele dá unidade ao povo, né? O povo que sai da terra, que entra na terra prometida, né? Eles em grupos, se formam em tribos, agora criam um poder central, né? Além disso, ele escolhe a cidade de Jerusalém para ser o centro político e religioso do seu reino. Então ele é considerado assim um dos reis mais importantes do povo, da história do povo da Bíblia. Porém, nós vamos entrar dando continuidade aos conteúdos aqui, tanto que nós temos o 2 Samuel tão importante que todo um livro do 2 Samuel, um livro inteirinho dedicado à figura do rei Davi, né, da unção, de como ele foi ungido, como é que ele, aos poucos, foi assumindo o poder, né? Agora nós estamos vendo a história da sucessão do rei Davi. Nós estamos já no capítulo 19, quase no final do livro de 2 Samuel. Então aqui existe aqui, como em toda a família, muitas intrigas, muitas brigas. Aqui, de maneira especial, pelo poder. Então nós estamos vendo assim, as intrigas que existem na família de Davi. A minha mãe diz assim, que família é tudo igual, só muda o endereço. Então os maiores problemas que eu acho que a gente tem que enfrentar é essa convivência familiar, que deve ser
vivido na unidade, no amor, no perdão, não é mesmo? Assim como Jesus nos ensina. Mas nós vamos ver aqui as intrigas, as brigas aqui pela sucessão na família de Davi. Davi, ele está ficando velho, né? E vai acontecendo a luta pelo poder entre seus filhos. Todo essa grande drama da família de Davi, ele está centrado na figura do personagem Absalão, que é o terceiro filho de Davi. Nos capítulos anteriores, nós vimos que Absalão, ele vai matar o seu irmão Amon, né? Ele mata Amon e foge. Por que ele mata? Os capítulos anteriores contam essa história que nós já até vimos nos programas passados. Porém, ele mata a Amon, porque Amon, a Bíblia fala que ele violentou a sua meia-irmã Tamar, né? E aí, então, Absalão, ele foge. Mas por trás dessa história que ele mata o irmão, ele não é tanto para se vingar no que ele fez com a irmã. A intenção do Absalão é o poder. Por quê? Porque Amon, ele é o filho primogênito. Então, morrendo Davi, quem vai substituir é o filho primogênito, que é Amon. Amnon. Então, ele já aproveita esse fato. Amnon, né? Então, ele aproveita esse fato já para eliminar o adversário, que o próximo agora na sucessão seria ele. Então, ele foge, depois que ele comete depois que ele mata o irmão, o pai fica muito aborrecido e ele vive por um tempo foragido. E quando ele volta para tomar o poder. Ele quer tomar o poder, então ele chega no Reino do Norte, Israel. Ele tem o apoio de algumas pessoas do Reino do Norte. Então, ele vai... inclusive, chega no palácio do rei, ele vai se apossar das concubinas do rei. Uhum. Então, esse apossar-se das concubinas quer dizer que ele está assumindo o poder no lugar do próprio pai. Isso. E ele quer a morte do pai. Uhum. E ele chega tão, assim, a sua ambição é tão grande que Davi tem que fugir de Jerusalém. Uhum. E ele vai para o deserto porque Absalão quer matar ele para ficar no lugar do rei, né? Aí então nós vimos que Davi foge, Absalão toma conta do poder, isso no Reino do Norte, porque no Reino do Sul, Judá ele não tem todo esse apoio, mas ele é apoiado muito pelas tribos do Norte. Então Davi, o que vai acontecer? O chefe do exército de Salomão, de Davi, que nós vimos aqui no capítulo 18, né, nós vamos ver que existe uma derrota aí, né, do exército de Absalão. Quem mata Absalão é o general do exército de Davi. E aí, então, nós vimos isso aí no capítulo 18, que vai do 9 até o capítulo 18. E agora sim, a partir do 19, nós vamos ver o sofrimento do rei Davi. Davi vai chorar a morte do filho Absalão. Nós vamos ver como é que aí você poderia fazer a leitura para a gente desse texto. 19:1 até o 9. Sim. Uhum. Vamos então, quem está acompanhando, pode pegar a sua Bíblia. Vamos retomar então essa caminhada que nós estamos fazendo desse 2 Samuel. Especificamente tentando entender esse sofrimento de Davi. Então o rei tremeu, Talão, meu filho Absalão. Por que não morri eu em teu lugar? Absalão, meu filho. Avisaram a Joabe. O rei chora e se lamenta por causa de Absalão. A vitória naquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque o exército compreendeu naquele dia que o rei estava em grande angústia por causa de seu filho. Naquele dia o exército entrou furtivamente na cidade, como faria um exército coberto de vergonha por estar fugindo no meio do combate. O rei tinha o rosto coberto e clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho.
Joabe se aproximou do rei no interior da casa e lhe disse: Tu cobres hoje de vergonha o rosto de todos os teus servos que hoje salvaram a tua vida, a dos filhos e das tuas filhas, a das tuas mulheres e das tuas concubinas, porque amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Pois demonstrastes hoje que chefes e servos nada são para ti, porque agora sei que se Absalão estivesse vivo e nós todos mortos, hoje tu acharias tudo muito bem. Vamos, rogo-te, sai e fala aos teus servos, porque eu juro por Yahvé, se tu não saíres, não haverá ninguém que passe contigo esta noite, e isso será para ti um mal muito maior do que todos os males que têm caído sobre ti desde tua mocidade até o dia de hoje. O rei se levantou e veio assentar-se à porta. E anunciou-se a todo o exército: Eis que o rei está assentado à porta. E então todo o exército se reuniu diante do rei. É difícil a gente ver alguém estimular que não se chore, não se lamente a perda de um filho. Esquecendo toda a história quem é esse filho, há esse clamor por um filho que é da sua entranha. Não interessa quem ele foi e o que ele fez contra mim, né? É o sentimento que perpassa o coração de Davi nesse momento, né? Não obstante tudo aquilo que já foi colocado pela Ieda, a gente olhando essa história aí da dinastia de Davi, a gente vê um pouco isso no reino animal, entre os leões, né? Porque entre os leões, enquanto o alfa, né, ou aquela coalizão estão no auge, eles que comandam, eles têm seus filhos. De repente vem uma outra coalizão, mata todos aqueles, mata os filhotes para assumir o poder. Então ali a sociedade dos leões é uma constante briga pelo poder. Para se perpetuar, né? Inclusive essa briga pelas fêmeas. Então o que Absalão fez com o seu pai Davi se encontra aí no reino dos instintos, né? Muito semelhante aos leões. Ele violenta a sua irmã, sua meia-irmã, né? Depois, aliás, o Aminon, né? O Aminon violenta, depois ele mata o Aminon, é expulso, né? E depois ele vem e toma o poder e ele possui as concubinas do rei para mostrar que ele é o novo rei, ele é o novo alfa. Então é algo muito no campo dos instintos mesmo, né? E Davi, ele acaba tendo de fugir de Absalão e depois agora Absalão ele perde essa batalha, ele é morto e assim a gente vê muito a humanidade do rei Davi, porque Davi ele poderia ter mantido pelo menos uma neutralidade e dado atenção àqueles que estavam apoiando ele, que lutaram contra Absalão, para que Davi pudesse voltar para Jerusalém, voltar para o poder. Mas nós percebemos que Davi era uma pessoa muito emotiva e que amava muito seus filhos. E aí então, nesse episódio, nós percebemos que acontece com Davi aquela dor que não tem nome, né? Porque quando a gente perde o esposo, a esposa é viúvo, quando perde um filho, quando perde o pai, a mãe, a gente ficou órfão. Agora, quando um pai, uma mãe perde o filho, aí não tem um nome para isso, né? Então ele está vivendo aqui aquela dor que não tem nome, aquela dor que Nossa Senhora ela sentiu na cruz, né? Ao presenciar todo o suplício e morte de Jesus na cruz. Né? E aqui também assim é uma dor que se repete no coração dele, porque quando do adultério com Betsabeia, o primeiro filho perdeu, né? Ele perdeu o primeiro filho e ele chorou muito sobre o primeiro filho. Então ele tinha esse coração de pai. Davi tinha esse coração de pai. Aí o que acontece, né? Até então ele se referia ao Absalão como o rapaz, o moço. E aí aquele moço
Não, ele está invadindo, ele entrou, possuiu suas concubinas. E agora aqui, quando ele perde, ele grita, meu filho Absalão, várias vezes, né? Exprimindo aquela dor. Ele sobe para chorar sozinho. Então ele é preciso ser chamado pelo Joabe, a razão. Joabe sobe lá e o chama a razão. Você vai perder todos os seus chefes, vai perder tudo, chorando aí por um que queria te matar e que fez e que te desrespeitou e que violentou suas concubinas, possuiu suas mulheres, tomou o seu trono. Né? E então, se você não descer agora, lá eu te imploro, desce lá e fala com os teus soldados, com os teus aliados, porque senão eles vão embora por causa disso. E aí, então acontece nesse dia aquilo que diz o Alonso Schockel, né? Que nesse dia, terrível dia em que a vitória se converte em luto e em que Davi revela sua fraqueza paterna. E aí o seu general repreende essa fraqueza com liberdade, né? E também podemos dizer com firmeza. Esse dia pode desembocar na noite fatal em que Davi perde tudo. Joabe fala com lógica militar e política, ele usa a razão. Tantas vidas salvas, a honra da tropa e essa desordem de sentimentos, soa como uma desordem de sentimentos. Mas aí ele foi muito humano. Mas então ele se recobra e ele recobra postura, né? E mesmo com toda essa dor no coração, ele vai descer lá daquele quarto e vai então se dirigir às tropas. E na sequência nós vamos ver o retorno dele a Jerusalém, né? É preciso nesse momento fazer silenciar o pai e despertar o rei que existe ali dentro, né? O comandante, o chefe. A razão tem que falar Isso. acima dos sentimentos, da emoção. Mas aqui a gente percebe a personalidade do rei Davi, que não é a razão que vai falar mais forte, aqui é o coração. Então ele não se deixa levar por razões políticas, militares, por ambição. Ele é motivado pelo coração, pelo seu sentimento. Né? Então, talvez esse comportamento de Davi, onde a afetividade vence, a fria razão política e militar, fez com que ele tivesse assim, buscado sempre a reconciliação. A gente percebe sempre que ele não quer resolver os problemas matando, usurpando, violando, né? Mas ele busca sempre a reconciliação e a justiça. Por isso que ele é muito estimado pelo povo de Deus, pelo povo da Bíblia. E por isso eu volto a dizer... A gente percebe assim, ele perdeu o filho, então ele paga um preço muito alto. Aqui eu acho que nem tanto pelo poder, porque o poder já tinha dado, Javé já tinha dado o poder para ele. Ele paga um preço alto pelo pecado que ele cometeu. Então aqui tem um comentário que fala assim, olha, a espada continua agindo na família de geração em geração pelo mal que ele fez diante dos olhos de Javé. Isso. É aí que onde ele fala aquele salmo, né? Misericórdia, Senhor, tende misericórdia. É porque foi diante de vós que eu pequei, somente diante de vós. Então, esse sofrimento, essa luta, a morte do filho, as intrigas, tudo isso aí vem de uma herança de pecado, que vai passando de geração em geração. Mas apesar de todas essas fraquezas, então nós percebemos aqui que o autor do livro de Samuel, ele tem razão em dizer que Davi tinha o coração segundo Deus, porque a lógica de Davi se aproxima muito mais da lógica de Deus do que da lógica humana, militar e política. Sim, um coração que ama, um coração que é incapaz de odiar o filho, que odeia ele, que quer a morte dele. Ele continua vendo esse inimigo dele como aquele filho, né, que ele viu crescer. Então, o sentimento, o coração fala mais alto nas emoções de Davi. Muito bem. Seguindo então aí, vamos mais à frente, dizendo assim, o próximo trecho. Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Em todas as tribos de Israel, todo o povo discutia. Dizia-se, foi o rei quem nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele quem nos salvou da mão dos filisteus e agora teve de fugir da terra para longe de Absalão. Quanto a Absalão, que tínhamos ungido para que reinasse sobre nós, morreu na batalha. Que esperais, portanto, para fazer o rei voltar?
Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Sadoque e Abiatar: falai assim aos anciãos de Judá: por que seríeis vós os últimos a trazer de volta o rei para casa? A palavra de todo Israel chegou aos ouvidos do rei. Vós sois, meus irmãos, sois a minha carne e dos meus ossos. Por que seríeis os últimos a trazer o rei de volta? A palavra de todo Israel chegou, todavia, ao rei. E direis a Amasa: não és tu osso meu e minha carne? Que Deus me faça este mal e acrescente entre outros este outro, se não estiveres para sempre a meu serviço como chefe do exército em lugar de Joabe. Assim foi um só o sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem, e mandaram dizer ao rei: vem, tu e todos os teus servos. É a reparação, a reconstrução, o reerguimento, como estava dizendo o diácono, de um homem que até então esqueceu que era um rei e se deixa bater por essa grande dor de uma perda de um filho amado, né? Embora esse filho fosse, assim, aparentemente, o seu potencial inimigo, porque queria roubar o seu trono, usurpar o seu... e a morte do próprio pai, né? Você vê que o amor, a visão de um amor filial é totalmente diferente de um amor paternal, né? Esse filho, ele está ali para disputar o trono com um homem, não era o seu pai. Mas aquele pai estava ali para esquecer os pecados do seu filho, porque aquele era um filho, não era um inimigo, né? Então, a lógica de Absalão é diferente da lógica de Davi, porque Absalão, ele se deixa levar pela razão, pela sede do poder, e esquece até que Davi é seu pai. Davi não esquece isso. Uhum. Porém, nós vamos ver agora aqui, agora ele tem que se recompor. Joabe, o general do exército dele, falou: se você continuar chorando, você vai ficar sozinho. Uhum. Então, Ana vai lá e conversa com os soldados. Ele se recompõe, né, aos pedaços, porque a gente imagina, né, perda de um filho não é fácil para ninguém. Uhum. Né? Tanto para um pai como uma mãe, você viu crescer, você viu ser gerado, tudo. Então, eu já ouvi uma frase assim, que ser pai e mãe, né, é como se o seu coração estivesse fora de você naquele filho, né? Então ele tem que se recompor, ele tem que se preparar para voltar para Jerusalém. Uhum. Né? Ele tem que voltar para assumir o poder de novo. Uhum. Ele foi para o deserto, ele fugiu porque o filho queria matar ele. Agora ele tem que voltar, né, para toda aquela região de Canaã. Então ele volta, mas aí existe uma discussão, né? Aqui, primeiro as tribos de Israel, a tribo do norte, que era do lado de Saul, que apoiou Absalão. E o que eles falam assim? Absalão está morto, né? Mas e Davi, Absalão morreu na batalha. E olha só, lá no versículo 11, ele fala assim: que esperais, portanto, para fazer o rei voltar? Então, nós temos um rei, então vamos apoiar o que está aí. Porque aquele lá já morreu. Então, nós precisamos do rei. E aí, então, outra discussão, que aí Davi, aqui o texto não fala como é que está fazendo só uma preparação para a chegada em Canaã, nessa região de Jerusalém, né? Aí ele vai apelar para os de Judá. Davi vai apelar, vai chamar ele: vocês são meus parentes, sangue do meu sangue, carne da minha carne. Vocês estão esperando o quê para me chamar? Ele não quer ir lá como um impostor, ele quer ser convidado a voltar. E aí, então, olha a jogada política dele, que aparece esse aqui, Amasa, né? Amasa. Esse Amasa, ele... essa questão de pronúncia não é fácil. Muitos nomes na Bíblia, né? Então, Amasa, ele vai... Quem é esse Amasa que aparece de repente aqui? Esse Amasa, ele é israelita. Chefe, ele foi colocado como exército de Absalão. Olha a jogada política de Davi. Ele quer voltar em paz. Ele quer fazer a reconciliação e convida Amasa para ser o general dele no lugar de Joabe. Uhum. Porque, na verdade, ele ficou magoado com Joabe. Quem matou o filho dele foi Joabe. Apesar de tudo que favoreceu, né, que se manteve no poder.
Então ele tem, ó, ele falou, então você vai ser o chefe do meu exército, né? Então ele fala, vem tu e todos os teus servos. Então existe aqui essa preparação para a volta dele. Então, para segurar essa unidade das duas tribos. Diácono, eu vou querer ouvir a sua opinião também sobre esse assunto, mas eu vou fazer um pequeno intervalo antes, porque aqui, além de a gente entender a história, a gente tem que tentar descobrir os sentimentos que estão por trás das decisões tomadas, né? Então, espera um instantinho, nós já voltamos. Voltamos, nós estamos aqui tentando entender esse coração de Davi que desmoronou, né, com a perda de Absalão e não consegue voltar a assumir essa postura de rei. E a gente vê que aqui nesse caso trata-se de duelos de sentimentos entre filho e pai num contexto de reinado, num contexto totalmente diferente do contexto que a gente vive hoje. Mas nem por isso pais e filhos hoje deixam de brigar por heranças, né? Por heranças. E por poder também, e por poder, empresas, né? Empresas familiares têm essas brigas, né? Então, trazer um pouco esse coração de Davi para que a gente entenda essa situação hoje, que é sempre importante a gente entender esse contexto no passado, mas não deixar de atualizar, trazer hoje nas realidades em que nós vivemos e que conhecemos. Então, esse sentimento é um sentimento difícil de você reatar e reerguer diante de uma perda tão grande, né? Exato, mas aqui a gente percebe que continuam também as brigas palacianas. Davi, ele quer voltar para Judá, mas ele quer ser chamado, não quer dizer que ele voltou, retomou, ele quer que os irmãos, porque ele é da tribo de Judá, ele quer que seus irmãos o acolham. Então, é por isso que ele vai dizer, né, que falai aos anciãos de Judá, porque seríeis vós os últimos a trazer o rei para casa? Né? A palavra de Israel chegou aos ouvidos do rei, porque aqui começa já uma briguinha para o rei é nosso. Não, o rei é nosso, Davi é nosso. E existia já, desde então, essa briga entre as tribos do norte, que é Israel, e as tribos do sul, aí representada por Judá. Né? Então, Davi está preparando para que ele volte assim, nos braços do povo, né? E com essa intenção, e já também porque ele está ressentido com Judá, porque Judá, o Joabe, ele está ressentido com Joabe, o general, chefe do Estado-Maior, né? Porque chamou a atenção dele mais de uma vez, mas sobretudo que doeu foi quando ele está lá chorando o luto por Absalão, ele foi chamado a razão por Joabe. Então Joabe já não está muito nas graças de Davi, né? E então ele fala, manda dizer a Amasa que eu vou colocar a Amasa no lugar de Joabe. Né, ele vai ser o sucessor de Joabe como o general-chefe, né, de todo o Israel. E também com a intenção de suscitar ciúmes ali entre Amasa, Joabe e também entre os generais. Né? E com essa intenção ele diz ele diz todas essas coisas. Né? E ele diz ainda a Amasa, não és tu, osso meu e minha carne, que Deus me faça este mal e acrescente outro, se não estiveres para sempre a meu serviço como chefe do exército em lugar de Judá. E aí completa, né, o autor do livro dizendo, assim foi um só o sentimento de todos os homens de Judá, como o coração de um só homem, e mandaram dizer ao rei aquilo que Davi queria ouvir. Vem, tu e todos os seus servos. Muito bem. Seguindo então a partir do versículo 16. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. Judá tinha chegado a Gilgal para ir encontrar-se com o rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. A toda pressa, Semei, filho de Gera, o benjaminita de Baurim, desceu com os de Judá ao encontro do rei Davi.
vinham com ele 1000 homens de Benjamim. Siba, o doméstico da casa de Saul, os seus 15 filhos e os seus 20 servos desceram com ele antes do rei ao Jordão. E a barca ia de um lado para o outro para fazer passar a família do rei e agradar-lhe. Semei, filho de Gera, atirou-se aos pés do rei quando ele atravessava o Jordão e disse ao rei: que o meu senhor não me tenha por culpado, e não te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o senhor meu rei saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no coração, porque o teu servo reconhece que pecou, e hoje sou o primeiro de toda a casa de José a descer perante o senhor meu rei. Abisaí, filho de Sárvia, tomou então a palavra e disse: não é certo que Semei merece a morte por ter amaldiçoado o ungido de Yahvé? Mas Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Sárvia, para que vos torneis hoje meus adversários? Poderia ser alguém condenado à morte hoje em Israel? Não tenho hoje a garantia de que sou rei sobre Israel? O rei disse a Semei: não morrerás. E o rei jurou. E aí, Ida? Continua essa questão do Então, aqui ele está ainda de se instigar. voltando. Ele está vindo do deserto para voltar para onde está, para Jerusalém, voltar para o seu reino. Aqui aparece ele na travessia do Rio Jordão. Está dizendo aqui, ó. Então o rei voltou e chegou até o Jordão. O Rio Jordão, ele vai ser o cenário da reconciliação. Ele vai ser um sinal da nova entrada de Davi no seu reino. Então, Davi, ele vai tentar a todo custo refazer essa unidade. Ele não quer um reino dividido. Ele não quer ser um reino só da tribo do norte ou só da tribo do sul. Ele quer unir o povo. E aí, antes dele, então, fazer essa travessia do Jordão, acontece esse fato aqui com Semei. Semei, ele é um benjaminita. Ele desce, então, até o Rio Jordão ao encontro do rei Davi. E aí, então, Semei, ele é de Israel. Ele vai pedir perdão a Davi, porque ele amaldiçoou Davi. O rei Davi, ele estava a favor de Absalão. E agora não, ele quer se reconciliar com o rei, esse israelita. Porém, aí aparece o irmão de Joabe, Abisaí, que é irmão de Joabe, que os dois são sobrinhos de Davi, filha de Sérvia. Sérvia que é irmã de Davi. Então, ele recorda, ele merece morrer, ele fala para o rei. Não concede o perdão para ele, não, porque ele se joga aos pés do rei e pede perdão. Ele quer se reconciliar. E aí, Davi, ele toma atitude de que? Pacífica. Ele fala, não. Ele fala assim, ó. Ele diz para Abisaí, que tenho eu convosco, filhos de Sárvia, para que vos torneis hoje os meus adversários? Ó, poderia ser alguém condenado à morte hoje em Israel? Ó, ele está voltando, o outro já quer briga, quer matar, quer ver sangue correr. Davi não quer, Davi quer unificar, quer a paz. Aí ele diz assim, ó, não tenho hoje a garantia de que sou rei sobre Israel? Por que eu devo matar ele? Ele está pedindo perdão para mim, se jogou aos pés, pediu perdão. O que passou, passou. Ele amaldiçoou, ele estava do lado de Absalão, porém agora ele é um novo homem, vamos dar uma chance para ele, que ele venha para o nosso lado. Né? E aí então, ele promete que não vai matar Semei, que ele diz assim, ele não morrerá. Jurou diante dos outros ali antes de atravessar o Jordão, de que Semei não morreria. Ele concede o perdão a esse israelita. É interessante. Mais uma atitude bonita de Davi com relação... É lógico que ele tem uma intenção. Né? Ele não vai agindo por instintos. Ele vai agindo de forma pacífica a ganhar a confiança dos outros também. E a unidade do povo de Israel, porque o povo estava dividido.
Então, uma casa dividida não subsiste, diz Jesus, não é? Uma família dividida também não subsiste. E um reino dividido aqui, que a gente está vendo, se não tiver perdão, se não tiver reconciliação, não vai subsistir esse reino. E o que acontece? O inimigo vence. Então, se eles não se manterem unidos como um só povo, um só coração, eles vão sofrer os ataques dos inimigos. E a gente também. Me parece que o maior pecado de Davi foi a luxúria, né? Tirando fora a luxúria, parece que ele consegue convencendo a gente de que ele tem realmente um grande coração. Tem um grande ele não coração. é santo, porque não. eu ainda estou aqui, ó. A gente acha Davi, que ele é santo, então a gente vai defendendo ele. Não. Mas santo ele não é. Não. Santo só teve um até agora, que é Jesus Cristo. Sim. Esse não pecou. Assumiu todas as nossas condições humanas, assumiu as nossas fraquezas, menos no pecado. Ele, o único Sim, santo. com certeza. Tá, mas eu só quero uma pequena correção. Jesus é o santo dos santos. Sim. Mas na história da salvação nós temos sim muitos santos. Pessoas que são pecadoras, mas que gradativamente foram se santificando. Então todos os santos, eles tiveram lá seus pecados. Agora, quanto a Davi, a tradição da igreja o chama de o Santo Davi. Os padres da igreja o chamam de o Santo Davi. Eu acho até que exageram um pouco com relação a Davi. Por conta desse coração segundo Deus que ele tinha. Tinha lá o pecado da luxúria, né? Mas ele procurava, dentro ali da sua limitação e do contexto que ele vivia, que é bem antes de Cristo, ele demonstrava muitas vezes, como nesse caso aqui, ele demonstrou ser magnânimo. É um coração e ele perdoou, né? Aquele, né, esse Semei, que quando ele estava fugindo de Absalão, esse Semei o amaldiçoou publicamente. Naquela ocasião, o Abisai já tinha falado, eu vou lá e degolar, como se ele fosse um cachorro. Naquela ocasião, Davi falou, não, se Deus permitiu que ele me amaldiçoasse, Deus tem motivo para isso. E na volta, Davi de novo se mostra magnânimo e perdoa. Abisai por 2 vezes, que é a morte do Semei. Mas pelas 2 vezes consecutivas, né, o rei Davi, ele se mostra magnânimo com o Semei que o havia amaldiçoado. Seguindo, vamos ver agora a história de Mefibaal. Mefibaal, o filho de Saul, tinha também descido perante o rei. Não tinha lavado os pés, nem aparado o bigode, nem tinha lavado a sua roupa desde o dia em que o rei tinha partido até o dia em que voltou em paz a Jerusalém. Tendo chegado perante o rei, este lhe perguntou, por que não viestes comigo, Mefibaal? Ele respondeu, o meu servo me enganou, senhor meu rei. O teu servo lhe havia dito, vou selar minha mula, vou montá-la e irei com o rei, porque o teu servo é aleijado. Ele caluniou o teu servo perante o Senhor, meu rei. Mas o Senhor, meu rei, é como o anjo de Deus. Faze o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a família de meu pai merecia do Senhor, meu rei, somente a morte. Contudo, recebestes o teu rei entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho, pois, de implorar ainda ao rei? O rei disse, por que continuar falando? Eu decido se tu e Siba repartais as terras. Mefibaal disse ao rei, fique ele com tudo, pois o Senhor meu rei voltou em paz à sua casa. Mais um Mefibaal aqui se sentindo uma pessoa que clama para o reconhecimento de Davi diante da sua fidelidade, que parecia até então um pouco duvidosa, né? Esse Mefibaal, na verdade, essa tradução de Jerusalém fala aqui que ele é filho de Saul. Porém, lá no capítulo 21, 7, ele vai dizer que ele é filho de Jonatas, o amigo de Davi, que era filho de Saul. Então, ele é neto de Saul. Né? Se você pegar a tradução, quer ver? Pega a sua aí, você é do Peregrino.
Se você ler esse mesmo trecho do 19, 25, vai falar que ele é neto, nessa tradução do peregrino de Saul. Meribaal, neto de Saul, desceu ao encontro do rei. Não havia lavado os pés. Então, ele é filho de Jonatas, o grande amigo do rei Davi. Davi sempre protegeu Mefibaal, sempre, porque tinha feito um pacto com Jonatas de que cuidaria do filho dele, né? E inclusive ele participava da corte junto com Davi. E aí então o que está acontecendo aqui? Vai narrando que parece que assim ele não fazia, o rei foi embora, né? Fugiu, então ele desde o dia que o rei tinha sido embora, parece que ele fez uma penitência. Então ele não cortava mais o cabelo, ele não tomava mais banho, não vestia mais roupa limpa até o rei voltar, né? Ele era fiel ao rei. Porém, existe um servo dele aqui, chamado Seba. Esse servo dele, ele calunia Mefibaal para Davi, né? Dizendo que ele traiu Davi. Mas na realidade, Mefibaal sempre foi fiel ao rei Davi. Porque o rei Davi sempre acolheu ele como filho, como se fosse o próprio filho dele, por causa da amizade dele com Jonatas. Então ele agradece, pede perdão também para Davi, né? E fala que agradece todo o tratamento que ele fez, esclarece o mal-entendido de que ele foi caluniado pelo servo dele, que ele foi traído, porque na verdade ele queria fugir junto com o rei. Mas como ele tem dificuldade para andar, ele foi selar o cavalo e aí o servo não ajudou. E ele acabou ficando, né, no reino, na corte, sem Davi. Então, por isso ele é acusado de traição. E, na verdade, não. Tanto que parece que na hora de dividir um território, Davi quer dividir entre os dois, tanto Seba como o Mefibaal. E ele abre mão de tudo. Não, pode dar tudo para ele. Aqui no meu tem Siba. É Siba? Né? É Siba. Siba, tá. Muito bem, vamos então para Berzellai. Berzellai. Depende da tradução, né? Porque na peregrina é Barzellai. Aqui tá Berzellai. Berzellai, o Galaadita, tinha descido de Rogelim e acompanhado o rei até o Jordão a fim de despedir-se dele no Jordão. Berzellai era muito idoso, tinha 80 anos. Havia ele, quando o rei passou por Manaim, acudido à manutenção do rei, porque era um homem muito rico. Disse, pois, o rei a Berzellai: continua comigo e eu cuidarei de ti junto de mim em Jerusalém. Mas Berzellai respondeu ao rei: quantos anos me restam de vida para que suba com o rei a Jerusalém? Estou agora com 80 anos. Poderei distinguir o que é bom do que é mal? Sente este teu rei sabor no que come ou bebe? Poderei ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Por que seria o teu rei agora um peso para o rei? Por que seria o teu servo agora um peso para o rei, meu senhor? O teu servo passaria o Jordão com o rei, mas por que me daria o rei tal recompensa? Permite ao teu servo que dali retorne. Morrerei na minha cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o teu servo Camaã. Fique ele com o Senhor, meu rei, e faze com ele o que bem te aprouver. Disse o rei: continue Camaã comigo então, e farei por ele o que te agradar, e tudo o que me pedires, eu te farei por ti. Todo o povo passou o Jordão, e então o rei passou, beijou a Berzellai e o abençoou, e Berzellai voltou para sua casa. Mais uma vez a gente vê assim, esse coração assim, generoso, né, de Davi, querendo acomodar, querendo acolher a todos que estão ali, mas agora dessa vez realmente o coração pede que Berzellai fique com ele, mas o próprio Berzellai já disse: não vou corresponder ao que você espera de mim, né? Então,
nessas idas e vindas de intrigas palacianas e tudo mais, briga, divisão entre as tribos de Israel, Judá, o autor parece que ele quer encerrar esse episódio assim, de uma forma aprazível, né? Então ele coloca esse personagem aí, o Berzellai ou Barzellai, dependendo da tradução, que demonstra uma sabedoria, né? Ele está com 80 anos, viver 80 anos naquele tempo era somente para os fortes. Então esse homem era um forte, ele era um sábio e ele agradece então ao convite do rei e ele oferece o filho dele, né? O Camaã, né? Para seguir com ele, e ele prefere voltar a ficar em paz aquém do Jordão, lá na propriedade dele, né? Ele agradece e manda então com sabedoria que o filho dele, Camaã, corresponda a esse convite do rei, siga então com o rei para habitar lá em Judá. E dessa forma também ajudando Davi a promover essa unidade entre as tribos do sul, Judá, representada por Judá, e as tribos do norte, representadas aí por Israel. Então, essa cena aqui, ele vai encerrar essa etapa da Transjordânia. Então, ele já atravessa aqui, está indo, está voltando, encontra esse ancião, um homem muito rico, né, um homem muito bom que ajudou Davi, né, nas suas necessidades. E um grande amigo, a gente percebe aqui, né, uma amizade muito profunda. Tanto que você falou assim, não, o coração pede porque ele fica, mas o outro já não tem mais condições de acompanhar Davi. E deixa o seu filho, e aí ele fala para o filho de Berzellai, esse grande amigo dele, vou fazer tudo por ele como se fosse fazendo por você. E aí eles continuaram, Berzellai voltou para casa. E Davi, para onde que foi? Davi vai dar continuidade, ele vai chegar até Jerusalém para poder tomar posse do seu reino. Mas antes disso, nós vamos ver aqui a briga, a disputa ainda pelo rei. Agora a briga vai ser pelo rei. Existe a rixa entre os de Israel do norte e os do sul de Judá. Agora o motivo da briga vai ser o rei. Essa briga que está velada agora, né, nessa passagem da Transjordânia, já no próximo capítulo essa briga vai se escancarar, né, com esse rapaz chamado Seba. Não o Siba, mas agora é o Seba. Muito bem. Você quer continuar depois sabendo o que vai acontecer com essa rixa final, como bem diz o diácono José Carlos, de Davi. Davi, um grande homem, tornou-se assim a estrela maior dentro do judaísmo e que vai caminhar como uma história onde a gente vê aí quedas e soerguimentos, mas que a gente pode ver também através disso tudo a história do verdadeiro ser humano. Todo ser humano tem esses altos e baixos, né? Então fique conosco, nosso próximo programa vai estar por aí, chegando, e você vai estar finalizando o entendimento de quem era realmente Davi, de quem foi Davi. Quero agradecer nossos mestres, muito obrigada, professora Ieda, muito obrigada, diácono José Carlos, e agradeço principalmente a você que esteve conosco até agora. Continue, no próximo programa estaremos juntos. Tenho que render minha homenagem a Maria Santíssima e dizer: Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. E até lá.